Graça e paz, amados. Para começar aqui tem que fazer um ritual, colocar o relógio, tomar uma aguinha e tal. Mas é uma alegria muito grande nós estarmos aqui nessa manhã de hoje para não só louvar e adorar o nosso Deus em culto de louvor e adoração a Deus, mas para a gente compartilhar também um pouco do que Deus tem proposto nos nossos corações. Eu tenho certeza que tudo aquilo que Deus fala no meu coração, Ele fala também nos corações de vocês, porque o Espírito Santo de Deus ele vem trazer a mensagem daquilo que Deus quer ensinar para cada um de nós num determinado tempo. Eu tenho ouvido muitos irmãos compartilhado e eu tenho percebido um desejo, tenho percebido que Deus tem colocado nos nossos corações uma inquietude acerca dos nossos testemunhos de vida, acerca da nossa vida com Cristo, acerca do viver a vida de Cristo. Por que que nós estamos inquietos? Temos visto muitas coisas acontecendo no mundo, que nos remetem, inclusive, a circunstâncias que estão descritas aqui na Bíblia, da época de Sodoma e Gomorra, da época em que o pecado na terra estava tão sem solução que Deus trouxe o dilúvio para que somente uma família pudesse ser salva. Então nosso coração tem sido incomodado justamente porque nós temos visto uma grande diferença entre a proposta de vida em Cristo e a proposta de vida feita pelo mundo, que nos acerca, que nos assedia, que nos traz muitas tentações, que nos traz valores que são contrários aos interesses de Deus. Então nosso estudo hoje, morte e vida que impactam. É um estudo que vai falar mais ou menos a respeito desse assunto que eu fiz a introdução aqui para vocês. Filipenses 3:8, vamos ler juntos? Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Você quer que a sua vida faça diferença? Como? Quais são os seus planos? Qual é a diferença que você espera fazer na vida das outras pessoas? Qual é o legado que você quer deixar para os seus descendentes? Como você gostaria de ser lembrado pelas gerações futuras? Quase a totalidade dos seres humanos vive com o único objetivo de encontrar a felicidade, como se a felicidade fosse possível de ser encontrada, como se em um dia qualquer nós pudéssemos ter mudado a nossa condição de infelizes para felizes para sempre. E que isso dependesse do acontecimento de algo pontual que estivesse sob o nosso domínio ou sob nosso alcance. Pensamos também que enquanto isso não acontece, temos que lutar e passar por dissabores e circunstâncias desfavoráveis e contrárias aos nossos planos, e que isso faz parte da batalha. E que tem o objetivo de valorizar a vitória final para a nossa própria glória, é claro. Somos levados a pensar no nosso dia a dia que nós precisamos trabalhar e fazer e carregar e ter muitos compromissos e muitas responsabilidades para que, enfim, nós tenhamos um sucesso, tenhamos uma felicidade, mas a felicidade pregada pelo mundo. O que é felicidade conforme o que o mundo diz? As pessoas, para serem felizes hoje, precisam ter
ter coisas. Precisam ser alguém dentro da própria sociedade. Eu preciso me destacar como profissional, eu preciso me destacar como um colega de trabalho, eu preciso me destacar como um líder, eu preciso me destacar dentro de onde eu funciono, para que as pessoas me vejam e para que eu tenha valor. Essas coisas levam a gente a um turbilhão de fazer, de pensar, de não ter tempo para o que realmente importa na vida. Qual é a real importância de nós estarmos aqui vivendo neste mundo? Por que nós estamos aqui, gente? Por que Deus criou o homem e por que Deus concede a nós, a cada dia, para que possamos abrir os nossos olhos e vivermos mais um dia? A nossa vida é dia a dia. Amanhã, alguém de nós aqui, ou alguém que pode estar nos ouvindo aí pela internet, pode não abrir os seus olhos. Quem é que tem domínio sobre isso? Mas o mundo diz que eu tenho domínio, que eu faço aquilo que eu quero fazer e que eu sou aquilo que eu quero ser. Mas a palavra de Deus não nos ensina dessa forma. Estamos cansados de ouvir pessoas fazendo planos utilizando apenas os recursos materiais que o mundo oferece. Talvez você esteja planejando uma vida tranquila, sem sobressaltos, sem dificuldades, sem doenças, com um plano de aposentadoria formidável, com uma morte tranquila, de preferência sem pensar no inferno. Por que será que a palavra morte nos angustia? A palavra inferno nos angustia. Mas a palavra vida não traz uma alegria contrária na mesma proporção da angústia da palavra morte. Poderia ser morte, realmente angustia. Mas e a vida? Quando nós falamos de vida em Cristo, quando nós falamos de vida eterna, parece que a gente não tem a exata dimensão, a exata noção do que isso significa para nós. Quando nós falamos de uma continuidade entre a vida terrena e a vida eterna com Deus, parece que a gente não tem a noção do que isso significa, de qual vida é mais importante. Parece que essa vida aqui é a mais importante. Parece que essa vida é a qual nós nos apegamos, nos agarramos como se fosse uma tábua de salvação, e nós não queremos de jeito nenhum falar em morte, pensar em morte, e pensar que a nossa vida pode ser muito melhor diante de Deus e juntamente com Ele lá no céu. Nós precisamos aprender a ter essa noção do que é vida eterna e como que nós podemos viver a vida eterna aqui na terra. Como nós podemos viver a alegria e a plenitude da vida eterna aqui nos nossos comportamentos e nas nossas atitudes. Eu tenho agido como quem vai para o céu? Ou tenho agido como quem não quer pensar no inferno? Esses dias eu estava ouvindo uma pregação de um pregador americano chamado John Piper, e ele disse assim: muitas pessoas que confessam ou que declaram, confessam eu acho uma palavra muito pesada, mas que declaram ser Cristo a sua vida, vão para o inferno. Vocês concordam com isso? Sim, por quê? Porque muitas pessoas pensam que têm a vida de Cristo somente no intelecto, somente no seu próprio entendimento. Pensam que são salvos, mas realmente não carregam a marca do Salvador. Não carregam no seu coração a vida que dá a vida eterna, que é a vida de Cristo. Não levam em todos os momentos da sua vida o maior interesse da vida eterna, que são os interesses do Pai.
Então aí a gente fala que eu sou cristão, eu tenho vida de Cristo, Cristo é minha vida, mas na hora de tomar uma decisão, na hora de tomar uma escolha, na hora de falar daquilo que realmente importa na sua vida, você fala que você tem muitos bens, que você tem dinheiro, que você tem uma casa nova, uma casa gostosa, que você recebe os teus amigos, que os teus amigos festejam com você, que todas as pessoas te amam, que todas as pessoas gostam de você porque você é muito bacana, você é muito legal. O que Deus pensa sobre a tua vida? Você teria coragem de convidar Deus para a tua festa? Teria coragem de falar de Cristo e falar para Cristo tudo aquilo que está no teu coração? Quantas vezes você já pensou sobre isso e você teve vergonha do que você está fazendo? Eu não estou falando isso, gente, como acusador ou como quem está julgando vocês, não, porque eu estou na mesma canoa, eu estou no mesmo barco. E se Deus está incomodando o meu coração e Ele me dá essa coragem de falar isso para vocês, é porque Ele falou primeiro comigo. Milhares de pessoas morreram por causa do terremoto e do tsunami que devastou uma região do Japão recentemente. Que tragédia! Podemos avaliar que dentre essas milhares de pessoas havia salvos e não salvos. A grande maioria de não salvos. Diante de tal situação, poderíamos nos perguntar: que tipo de impacto essa tragédia causou para esses que enfrentaram a morte? Podemos buscar a resposta nas palavras de Paulo, quando ele afirma em Filipenses 1, 20 e 21. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso é uma verdade? Isso é uma verdade. De tantas as verdades que Deus tem falado conosco. Porque o viver é Cristo. Nós estamos nessa fase, vivendo. O viver é Cristo. Obviamente que o morrer vai ser muito lucro para aqueles que são salvos, para aqueles que têm Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas o viver aqui é Cristo. Como que é essa nossa vida levando a vida de Cristo? Quando as pessoas morrem, como num desastre, que nós até oramos aqui pelos que sobreviveram, porque aqueles que já morreram não tem mais jeito, aqueles que já morreram já tinham o seu destino traçado por Deus, ou com Cristo para a vida eterna, ou sem Cristo para o inferno, mas já foram, cada um para o seu lugar. Nós aqui temos a oportunidade hoje de pensarmos sobre isso, porque estamos vivos na carne. Então aquelas pessoas que morreram, a gente fala, puxa, que tragédia, milhares de pessoas morreram, porque nós vemos como tragédia a morte física. Quando tem um acidente, uma pessoa morre prematuramente, nós falamos que tragédia. Fulano morreu tão jovem, morreu tão cedo. A tragédia para nós é que ele simplesmente deixou de respirar. Ele deixou de estar aqui conosco. Mas na verdade, gente, tragédia maior é para aquele que morre sem Cristo. Essa é a verdadeira tragédia. É daquele que morre e vai para o inferno eternamente. Aquele que morre com Cristo ou em Cristo, isso não é tragédia. Isso deve ser alegria. Isso deve ser para nós um pensamento em que, puxa vida, pessoas morreram salvas em Cristo e foram para o céu. Isso é alegria, isso não é tragédia. Quantas vezes nós presenciamos velórios aqui na nossa igreja, onde havia muito louvor, muita oração de agradecimento, muita ação de graças pela vida da pessoa que acabava de fechar os seus olhos. Nós temos saudades das pessoas que se vão, porque nós não vamos estar juntamente com elas, mas nós devemos estar alegres porque elas vão para junto de Deus, uma vida muito melhor do que essa de sofrimento que nós temos aqui. E a gente olha somente para o nosso umbigo, aqui e agora.
Essa é a tragédia. A pessoa morreu, deixou de viver. Não, gente. Vamos pensar um pouquinho mais adiante. Porque Paulo diz que morrer é lucro para aqueles que estão em Cristo. Se na vida dos salvos o viver é Cristo e o morrer é lucro, a morte vem como ganho e não como perda. E observando o versículo 8 do capítulo 3 da carta aos Filipenses, que diz, vamos repetir. Sim, deveras considera tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Aprendemos que o apóstolo considerou o conhecer a Cristo a coisa mais importante da sua vida, que se sobrepõe a qualquer outra. Conhecer a Cristo deve ser o alvo de todo cristão. Cristão não tem que ter outro alvo a não ser conhecer a Cristo. A palavra de Deus diz assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as outras coisas que muitas vezes nós colocamos em primeiro lugar, a palavra diz, vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar o reino. Por que nós ficamos preocupados com essa vida aqui, com as coisas daqui? Nós nunca vimos um enterro com um caminhão de mudança atrás, é verdade? Não tem. Caixão não tem gaveta, lá no céu não tem banco. Por que a gente fica preocupado com isso? Conhecer a Cristo deve ser o alvo de todo cristão, não para angariar conhecimento espiritual, e sim para exercer uma busca curiosa por amor a Cristo, como diz Paulo, e em conhecer aquele que deu a sua vida em favor do homem por amor. 2 Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. A minha curiosidade está exatamente em conhecer esse que morreu por mim. Gente, se eu sei que alguém passou na minha casa e deixou na minha caixa do correio um pacote de dinheiro sem identificação, somente escrito o meu nome, qual vai ser a minha reação? Eu vou pegar o dinheiro, mas e depois? Eu vou gastar. Mas eu quero saber, gente, quem foi que me deu aquele dinheiro? Eu fico imaginando como que é uma pessoa que passa na minha casa e deixa um envelope cheio de dinheiro na minha caixa do correio. Uma pessoa que fez um bem para a minha vida, uma pessoa que me beneficiou de alguma forma. Eu quero conhecer essa pessoa, eu quero saber por que essa pessoa fez isso por mim. Por que eu fiz para merecer esse dinheiro? É isso que eu quero saber. Eu quero conhecer esse benfeitor da minha vida. E quando nós sabemos que existe um benfeitor que me deu a vida eterna, e eu não tenho curiosidade de conhecer esse Cristo que morreu a minha morte, que deu a sua vida no meu lugar, tem alguma coisa errada. Como que eu não quero conhecer uma pessoa que deu a sua vida em meu favor? Como que eu não tenho curiosidade de abrir a minha Bíblia e saber, gente, que eu quero saber qual é o gosto dele, qual é o perfil dele, qual é o caráter dele, por que ele fez isso por mim, o que o levou a fazer esse benefício no meu lugar. É natural do cristão que tem Cristo ter essa curiosidade de conhecer a Cristo. É da natureza, da própria vida de Cristo que vem morar no nosso coração, querer conhecer esse Cristo maravilhoso que me deu a salvação. Então eu quero te levar a pensar sobre isso. Se você não tem essa curiosidade de conhecer esse Cristo crucificado, morto e ressurreto, você deve pensar. Por que você está
Você está sem esse interesse. Por que você não tem essa curiosidade? Ora, se, João 17:3, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então a própria palavra de Deus está dizendo aqui que a vida eterna é conhecer a Cristo. Qual é a perda para aquele que sabe, crê e entende que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador? Nenhuma. Pelo contrário, esse ganhou a certeza da vida eterna e prossegue na santificação, no conhecimento da verdade. Quando eu coloquei aqui, sabe, crê e entende, é para eu poder comentar um pouco com vocês a respeito de como que é o processo de convencimento. Jesus Cristo foi e deixou o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. No livro de Isaías 43, deixa eu ler esse texto para vocês aqui. Não está no boletim, mas é importante a gente... Isaías 43:10 diz assim a palavra de Deus: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi para que o saibais e me creais e entendais que sou eu mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. E eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Primeiro, se nós queremos que a nossa vida faça diferença na vida das outras pessoas, que a vida do Cristo que mora no meu coração faça diferença na tua vida ou na vida de outras pessoas, nós precisamos falar, para que as pessoas saibam. E sabendo, creiam. E crendo, entendam. Não é o contrário. Muita gente quer entender a experiência de fé, de salvação. Quer entender como que foi o modus operandi de Deus, como que Deus foi fazer uma coisa dessa e eu não consigo entender. A minha Bíblia diz que é pela fé. Creia, tão somente creia. Só que antes de você crer, alguém foi que anunciou o Evangelho para você. Alguém falou do Evangelho para você. E a gente está dentro de uma sociedade, dentro de uma família, dentro de um lugar, de um ambiente que nós convivemos e não falamos. E as pessoas não sabem nem que você é crente. Tem gente que vive com você há 10 anos e não sabe que você é nascido de novo ou não sabe que Cristo é a tua vida. É brincadeira um negócio desse? A pessoa tem vergonha de falar que crê no Evangelho, que crê em Cristo e Cristo é a vida dele. Por quê? Porque Cristo não é a sua vida. Se a nossa atitude é dessa forma, a palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio de Cristo, eu falo de Cristo. Essa semana eu fiz uma viagem para São Paulo e fui para São Paulo orando e pedindo a Deus: Senhor, me dá uma oportunidade de pregar para alguém. Me dá a oportunidade de falar de Cristo para alguém. Se a gente pensasse isso e falasse e pregasse o Evangelho uma vez só por dia, ou uma vez por semana, ou uma vez por mês, vamos lá, uma vez por mês nós vamos pregar o Evangelho para alguém. Com certeza já seriam muito mais os salvos, muito mais os nascidos de novo na face da terra. E eu fiquei pedindo para Deus, mas infelizmente não tive nenhuma oportunidade. Mas eu tive a oportunidade de ver uma cena no centro de São Paulo. E eu pude chorar e clamar misericórdia a Deus pelas vidas daquelas pessoas.
Um rapaz estava fazendo uma apresentação do centro da cidade, cantando, muito mal vestido, tinha uma voz muito boa, e 3 pessoas estavam dançando na frente dele para chamar a atenção das pessoas que passavam. E uma das pessoas que estavam dançando na frente dele era um menino de uns 10 ou 11 anos, estava de bermuda, e eu pude ver que a perna dele estava assim, cheia de marcas de picada de drogas. E eu comecei a prestar atenção naquelas pessoas e vi que o único motivo que levava aquele rapaz a estar cantando ali e vendendo o seu CD era para angariar dinheiro para comprar drogas. Então, gente, eu me senti o mais impotente de todos, o pior de todos, porque as pessoas estão indo para o inferno. As pessoas à nossa volta estão fazendo escolhas que estão levando para o inferno. E nós não estamos fazendo nada. Nós não estamos pregando o evangelho sequer com a nossa vida, que é muito mais fácil. Onde que eu parei aqui? Até esqueci. Então, amados, muito bom, né? Parei num lugar legal aqui, né? Então, amados, vocês mesmos, digam para vocês, então, amado de Deus, eu sou amado de Deus, né? Então, amado, eu sou um amado de Deus, Cristo morreu por mim no meu lugar. Esse amor de Deus que eu tenho que ter a noção, que eu tenho que ter a verdadeira dimensão dele. O quanto Deus me amou, deu seu filho a morrer no meu lugar, olha que coisa boa, né? Então, amados, se o viver é Cristo e o morrer é lucro, por que Cristo não faz parte dos seus planos? Porque a morte lhe parece algo tão terrível? A morte física para o cristão deveria ser aceita naturalmente pelo cristão, pois é a passagem da vida na carne para a vida eterna junto do Pai. Ou será que a eternidade com Deus não é uma certeza em sua vida? Talvez naquele tsunami tenham morrido pessoas que dedicaram suas vidas à pregação do Evangelho, a levar o nome de Cristo para ser conhecido pelos perdidos, a servir a Deus, considerando tudo como perda por causa de Cristo. Contudo, também e com toda certeza morreram pessoas, a grande maioria, que dedicaram suas vidas a si próprias, a terem uma vida boa, segundo os padrões do mundo, e com certeza sem pensarem na morte. Todos morreram igualmente. Mas para quem foi a maior tragédia? A maior tragédia não é o fim da vida na carne, como eu já disse aqui para vocês. A maior tragédia é morrer sem Cristo. Não há esperança para aqueles que não têm Cristo. Não há salvação fora de Cristo. Aqui mesmo no texto que nós acabamos de ler aqui, Deus fala assim, lá pelo profeta Isaías, eu sou o Senhor e fora de mim não há salvação. Eu quero levar vocês a pensar que às vezes sem perceber, a gente tem outros deuses, a gente idolatra outras coisas e se engana. Eu tinha um professor que ele dizia assim, o pecado é muito terrível, mas quando nós pensamos em justificar o pecado, nós somos terríveis. Toda vez que eu peco, toda vez que eu faço algo que desagrada a Deus, eu tenho uma justificativa. Quando alguém me acusa de alguma coisa, isso acontece muito entre marido e mulher. Lá em casa, quando a Cota fala assim, bem, você não consegue chegar no horário, toda vez você atrasa. Eu digo assim, mas também você não me avisa. Eu quero justificar o meu erro, jogando a culpa em cima dela. Isso vem lá de Adão, né? Nós já vimos isso lá atrás, né? Foi a mulher que tu me deste.
Mas a ordem foi dada para o homem. Mas ele quis jogar a culpa na Eva. Então, toda vez que a gente deixa de pregar o evangelho, toda vez que Deus coloca uma oportunidade, a gente sempre tem uma desculpa. Ah, mas era muito pouco tempo, né? Mas, afinal de contas, uma vez, quando eu estava começando a aprender a conhecer a palavra de Deus, começando a saber e entender o que era novo nascimento, eu tinha tanta vontade de ter essa experiência, que aí um dia o pastor Humberto foi fazer uma visita no meu escritório. O meu escritório é no 12º andar, não vou fazer propaganda aqui, mas é no 12º, e aí estava na hora do almoço e nós descemos juntos no elevador. Eu já sabia o que era essa doutrina, essa experiência, essa morte em Cristo e a vida de Cristo na minha vida, mas quando nós entramos no elevador, eu e o pastor Humberto, ele ficou de um lado e eu de outro, o elevador encheu, e ele virou para mim, do outro lado ali dentro do elevador, e falou: Mário, você já viu falar de um negócio chamado novo nascimento? O elevador cheio de gente. Aí eu entendi. Falei: como é que é esse negócio, Humberto? E aí, do 12º andar até o térreo, ele me explicou, entre aspas, o que era o novo nascimento. E aquelas pessoas todas ali dentro do elevador não tinha como escapar. O elevador estava fechado e estava andando. Eu tenho certeza que muita gente queria sair correndo, mas não dava. E ele pregou o novo nascimento ali do 12º até no térreo. Olha só que coisa bacana, né? E como é que nós vamos falar que não dá para fazer, não dá para pregar, não dá para falar, não dá para testemunhar a vida de Cristo? É claro que dá. É só querer, é só pedir estratégia para Deus. Senhor, eu quero que a minha vida seja um evangelho ambulante. Eu quero que a minha vida seja um evangelho que saia daqui e vai para lá, em todo lugar. E em todo lugar eu quero que as pessoas vejam Cristo na minha vida. Essa é a oração que o cristão tem que fazer todos os dias. Todos os dias. Em relação a esse assunto, o próprio Jesus, certa feita, proferiu uma parábola em Lucas 12, 16b a 21, dizendo assim: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Jesus cansou de ensinar. Ele falou muitas vezes sobre essa questão de nós estarmos no caminho errado e dando valores para aquilo que realmente não tem valor. Será que você pode chegar no céu e dizer para Deus: olha, Senhor, a minha casa, olha o meu carro, olha, Senhor, o meu bom emprego e o meu dinheiro? E começar a mostrar para Deus, então, tudo aquilo que você fez aqui na terra. Falar: Senhor, olha, eu fiz um monte de coisa, eu tenho muitos bens, eu ajudei muitas pessoas, eu dei dinheiro lá na igreja, eu dei os meus dízimos, se bem que o dízimo é a obediência, então Deus vai abençoar mesmo. Mas você não pode chegar no céu e colocar a tua glória ou aqui os teus feitos como uma moeda de troca para Deus te dar salvação. O texto que nós lemos diz assim: e eu sou o Senhor e fora de mim não há salvação. Não dá, gente, para ter salvação fora de Cristo. Não dá para comprar salvação. Não dá para ganhar salvação por merecimento. Ao usar o tempo para conhecer a Cristo e permanecer nele, a vida dele se manifestará e então a sua vida impactará outras vidas, não pelo seu procedimento ou comportamento, obras, e isso é consequência, mas pelo amor dele manifesto por meio de você. João 13, 35.
Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. O discípulo de Jesus ama. Gente, amar, como eu já ouvi muitas vezes, amar não é conversa mole. Amar não é dizer que ama e não fazer nada e não agir. Amar é concreto. Concreto. João 3,16 diz assim, nós estamos cansados de ouvir, de ler e de saber esse versículo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu um passo. O verbo dar é uma ação. Ele deu seu filho em favor de nós. Ele fez algo. Ele não ficou lá simplesmente dizendo assim, olha, eu amo vocês. E o povão indo para o inferno e ele, eu amo vocês. Não. Ele colocou em prática o projeto, o plano de salvação. Ele deu o seu filho. E o que é mais importante para nós? O filho unigênito do Pai topou de vir aqui, se esvaziar e morrer na cruz no meu lugar, no teu lugar. Então, Pai, Filho e Espírito Santo agiram. Eles amaram e agiram. Se alguém ao teu redor, se alguém na tua vizinhança, se alguém não conhece ainda, e você ama essa pessoa, não com o teu amor, porque o meu amor não é suficiente para isso, mas o amor de Deus derramado no meu coração vai fazer com que eu dê o primeiro passo. Gente, essa pessoa está indo para o inferno, ele não conhece. Ontem nós fomos convidados para participar do acampamento de adolescentes e eu e a Cota, nós tínhamos que ir vestidos de um personagem bíblico. Aí nós saímos ontem de manhã para alugar uma roupa. Alguém sugeriu para ir de Adão antes do pecado, mas não deu certo. Fiquei constrangido. Aí fui lá no lugar onde a gente estava alugando, encontramos um amigo nosso, de muito tempo já. E ele viu que a gente estava escolhendo umas roupas de personagem bíblico, e ele virou para nós e falou assim, nossa, desse jeito que vocês vão, daqui a pouco o Mário não vai cometer pecado mais. Como se eu tivesse esse poder de decidir se eu vou ou não vou cometer pecado mais. Então, gente, se alguém falar isso para você, se alguém mostrar para você que não tem conhecimento da verdade, o amor de Deus no teu coração vai te impelir. A primeira coisa que você tem que fazer, esse amor de Deus vai te impelir a falar como que é o amor de Deus e como que Deus fez para que o pecado fosse tratado nas nossas vidas. Muita gente pensa que o pecado é assim ainda, né? Parei no meio aqui, né? O amor de Deus se manifesta em nossas vidas de forma concreta, não de forma utópica ou romântica. 1 João 3, 17 e 18 diz assim, quem tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado cerrar-lhe o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Não desperdice a sua vida, não seja louco. A sua alegria e a sua felicidade não estão nas coisas, e sim em uma pessoa, Cristo Jesus. A maior prova do amor de Deus por nós não está no que Ele fez em nosso favor, a saber, Romanos 8, 31, 32. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas?
Olha só, gente, que diferença que isso pode fazer nas nossas vidas, desde que nós levemos a sério o que está escrito na palavra de Deus. Desde que nós tenhamos conhecimento do que Deus quer ensinar para nós todos os dias. Quando fazemos planos por nossa própria conta, eles estão fadados a não dar certo e não impactar a vida de ninguém. O salmista, temeroso e humilde, clamou ao Senhor o discernimento para ver os caminhos de Deus. Salmo 86, 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Tiago também nos alerta para a falibilidade dos projetos humanos fora da vontade de Deus. Tiago 4, de 13 a 15. E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos por um ano, negociaremos e ganharemos. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã? O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, devias dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Obviamente que os planos de Deus são muito melhores, são muito mais possíveis de acontecer do que os nossos planos. Quando você tiver um desejo e colocar diante de Deus o teu desejo, não se esqueça de dizer, se o Senhor quiser. Se for da sua vontade, Pai. Se for dos teus planos. Se for para a edificação da minha vida e do teu reino, que o Senhor faça isso na minha vida. E quando Deus não fizer também, gente, não é para ficar murmurando, não é para ficar reclamando. Eu ouvi falar que tem gente que está brigando com Deus, como se isso fosse possível. Fulano está brigado com Deus. Como assim? Faz um ano que não vai na igreja. Quem que está perdendo? Quem que está perdendo? Será que Deus precisa de nós? Deus não precisa de nós, gente. A glória é toda dele. Mas ele permite que nós tenhamos uma coparticipação nas coisas do reino, para que nós tenhamos alegria. É para a nossa própria alegria, é para o nosso próprio bem que Deus permite que nós possamos orar, permite que nós possamos entrar na sua presença, permite que a gente fale com Ele, muitas vezes Ele fala conosco, é para o nosso próprio bem. Não que eu seja ou faça alguma coisa que faça diferença, de forma alguma. Deus quer me ensinar. Nós somos tão arrogantes que achamos que nossos planos são melhores do que os de Deus. Podemos confiar que o nosso Criador sabe exatamente como usar nossas vidas para a sua própria glória. Jeremias 29, 11 diz assim, pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Oh, glória! Glória a Deus! Porque nós temos um futuro, nós temos uma esperança. A nossa vida não acaba aqui no momento em que nós fechamos nossos olhos. Glória a Deus, nós temos ainda a eternidade toda com Ele. Gente, é muito grande, isso é muito grande. Nós precisamos pedir a Deus que Ele nos dê a noção desse propósito que Ele tem, do projeto dEle para a nossa vida. E não ficar olhando para a vida do nosso vizinho, do nosso irmão. Nós tínhamos um irmão aqui na igreja, falecido já. E quando alguém chegava com um carro novo aqui no estacionamento, ele ia, olhava o carro. Ô, irmão, Deus está abençoando. Hein? E quem ouvia aquilo podia pensar assim que ele estava querendo um carro igual. Não é verdade.
Por que será que Deus não faz a tua vontade? Quando você ora e pede, Deus não faz a tua vontade. Por que será? A palavra diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A nossa vontade é boa, agradável e perfeita? Hã? Pensa um pouco, gente. A nossa vontade não é boa, porque ela só é boa para nós. Não é agradável, porque nós só queremos o que é agradável para nós. Nós não pensamos nos outros. Nosso coração é enganoso, nosso coração é egoísta. E a vontade de Deus é perfeita, porque ela é sem defeito. A nossa vontade é cheia de defeito. A nossa vontade é cheia de defeito. Então, quando nós oramos, o mais inteligente que a gente pode fazer na nossa oração é pedir para que Deus faça a vontade dele. Senhor, eu quero isso, eu desejo aquilo, eu estou planejando, mas que se faça a tua vontade e não a minha. Mas em primeiro lugar, gente, a nossa oração é que se faça a vontade de Deus para que a nossa vida faça diferença na vida dos nossos irmãos. A nossa oração, em primeiro lugar, tem que ser uma oração que seja com o nosso coração quebrantado e o nosso coração contrito diante do Pai, reconhecendo o quanto nós necessitamos dele e o quanto nosso coração arde pelas almas, pelas vidas daqueles irmãos, daqueles amigos, daqueles conhecidos que ainda não conhecem o Evangelho. O quanto o teu coração arde pelas pessoas da tua família que ainda não são salvos, que ainda não são nascidos de novo. O quanto você tem o desejo de que aquelas pessoas venham a conhecer através da tua vida, para que a tua vida seja usada como instrumento nas vidas das pessoas da tua família. Gente, a vergonha não é coisa de Deus. A timidez não é coisa de Deus. Não dá para a gente se esconder atrás dessa desculpa de que eu tenho vergonha porque eu sou tímido, porque eu não sei falar. Não dá para se esconder nisso. Porque Deus capacita. É Ele que preenche, é Ele que dá plenitude no nosso coração e faz com que a gente possa falar desse Evangelho, impactar a vida das pessoas através da nossa vida. O impacto de nossas vidas sobre outras pessoas só acontecerá... Não, em cima, né? Ele tem promessas para aqueles que o amarem e o servirem de todo o seu coração. Deuteronômio 11, de 13 a 14, diz assim: Se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor, vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Qual que é a proposta de Deus para a nossa vida? Se nós o amarmos de todo o coração. Só que isso não é um esforço, não é uma coisa que eu posso decidir, hoje eu vou amar ou eu não vou amar a Deus. Não. É que Ele próprio derrama o seu amor no nosso coração e Ele próprio nos impele a amá-lo. Então, quando eu quero conhecer aquele que deixou o pacote de dinheiro na minha caixa postal, aquele que não deu o nome, aquele que me fez algo tão grandioso na minha vida, é a mesma coisa de conhecer ou querer conhecer aquele que fez uma obra de salvação na minha vida. É muito natural que a gente queira conhecer esse Jesus Cristo. Por outro lado, se você não quer conhecê-lo, peça a Deus, ore e peça que Deus venha a mandar o Espírito Santo dele para falar no teu coração, porque é uma experiência de vida eterna, uma experiência que não tem preço. O impacto de nossas vidas sobre outras pessoas só acontecerá se permanecermos em Cristo. Nossa vida será frutífera,
dará frutos para Deus. João 15, 5 diz assim: eu sou a videira verdadeira, vós sois o ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Meus amados, se nós cremos que a palavra de Deus é verdade, se o que está escrito aqui na minha Bíblia, na sua Bíblia, é verdade, se nós cremos que isso aqui não tem discussão, então nós precisamos viver isso que está escrito aqui. Nós precisamos pedir a Deus para Ele nos dar essa coragem, nos dar essa noção, esse discernimento, todos os dias da nossa vida. Que Jesus Cristo venha a ser o tudo na nossa vida. E a nossa oração é, 2 Tessalonicenses 1, 11 e 12. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que a nossa vida seja uma vida dedicada a servir a Deus em primeiro lugar e a servir o nosso próximo. E a nossa oração, gente, é que nós estejamos a cada dia ganhando pelo menos uma alma para Jesus. Que todo dia, a nossa oração deve ser que todos os dias Deus nos dê oportunidade, Deus nos prepare circunstâncias e situações para que a gente possa falar desse evangelho que um dia nós conhecemos, mas que não deve ser preso somente à nossa vida, somente ao nosso coração. Esse evangelho é para ser disseminado, é para ser falado, é para ser vivido conforme as escolhas que nós temos na nossa vida. Amém?